Esse é o segundo vídeo da semana da tier list, onde todos os dias eu solto um vídeo aqui no canal falando sobre os melhores, os piores heróis de cada rota no Honor of Kings, e dessa vez a gente vai falar da Selva. Então ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e let's bora! Pra você que é novo nessa questão de tier list, a gente tem 5 tiers, onde o SS são os heróis mais quebrados possíveis, os mais fortes da Selva, que é o que a gente tá falando nesse vídeo aqui, e os C são os heróis mais fracos, mais memes no momento pra você evitar. Vamos começar logo pelo Lanling. O Lanling é um herói que sempre, a galera gosta muito desse herói aqui, ele recebeu buffs nas últimas atualizações, a cura dele tá muito melhor. Antigamente ele era um herói ok, hoje em dia ele tá até um pouco mais que ok, e vai se encaixar aqui no tier A, tá? Que seria um tier do meio. O tier A, pra você que não sabe, é um tier de heróis bons. O Lanling ele pode sim ser jogado em todos os elos, mas eu recomendo ele principalmente nos elos iniciais, onde a galera fica perdidinha quando vê um herói que fica invisível no mapa. O pessoal não sabe jogar contra ele, não olha minimapa nunca sabe onde tá o Lanling. Aparece um negócio lá na cabeça, eles nem sabem às vezes que tem um herói invisível no jogo. Então se você tá ali até o mestre, ou até às vezes no grão-mestre, você consegue usar bastante desse herói. É uma escolha muito forte, em elos mais altos você vai ter outras prioridades. Então, no momento, um tier A pro Lanling tá bem pago. Vamos pro Sun C. Esse daqui que eu vou recomendar pra vocês é o Sun C Tank, que eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando a build dele. Muita gente começou a utilizar esse Sun C Tank de um tempo pra cá. Você pode fazer ele com build de dano físico, caso você queira, mas eu recomendo mais pra rota superior. Pra Selva, esse Sun C Tank é muito forte, porque ele tem um impacto legal no game. A partir do nível 4 você vai ficar gankando todas as rotas com barco, com um herói que tem muito controle de grupo e ainda tem até um certo dano base e vai tancar bastante, porque é uma build tanque pra ele. No momento a gente vai colocar ele no tier A. Ele, nesse caso, né, como a gente tá falando de tanques, e na tier list a gente sempre vai falar de funções também. Qual é a função que esse herói tem dentro da rota dele? Esse Sun C Tank, ele tem a função de ser tanque, né, de ser um herói que dá vantagem desde o começo do jogo, mas que tanca pro seu time. No momento você tem outros tanques mais fortes que a gente já vai falar na sequência, então Sun C só se encaixa no tier A, mas o tier A já tá mais que pago, né? O herói é muito bom. E falando de tanques fortes e quebrados e extremamente, assim ó, que você pode jogar sem medo nenhum, esse é o Kai e ele vai inaugurar o nosso tier SS. Um dos melhores heróis que você tem dentro da função dos tanques. Para você subir de elo, nos elos mais baixos, nos elos mais altos, ele aparece no competitivo, aparece em todo canto. Se você precisa de tanque, o Kai entra num top 2 ali com os melhores tanques do jogo. Já vou passar aí quem são os outros, mas o Kai com certeza é top 2, top 1 sempre. Um herói muito picado em elos mais altos, quando você precisa de um tanque. Então, e começa o nosso SS aí. Lembrando, né? Tenta fazer a build tanque pra ele. A build AD não é das melhores, a não ser que você esteja no elo mais baixo, bem mais baixo. Você precisa carregar o jogo solo de Kai. Aí é melhor você fazer AD. Mas ainda assim, tanque você pode carregar o jogo, tá? Porque ele tanque, ele dá muito dano e compra muito tempo pro time. Cara, é absurdo. Esse boneco aqui é bonecão. Totalmente diferente do Jian Wei. Eu sei que a galera, nossa, guys, muita gente que tá começando o jogo agora, ou que tá nos elos mais baixos, é apaixonada por esse herói. E tá certo, o Jian Wei é um herói muito bom no mestre, no diamante, no platina. Nesses elos é um herói que faz um alvoroço absurdo, porque ele é simples de jogar, né? Você só anda pra frente e dá ataque básico, anda pra frente e dá ataque básico. E ele tem um DPS bem interessante, no X1 ele é bem forte. Mas, no momento, ele é um tier B, tá muito abaixo dos outros selvas que a gente tem no game, e quando você chegar nos elos mais altos, você vai entender que o Jian Wei raramente é picado, mas ó, raro mesmo, tá? Tem alguns heróis que não são muito jogados nos elos mais altos, mas às vezes aparecem uns monos ali que desbalanceiam. Na lista aqui vocês vão entender quem são. O Jian Wei não. O Jian Wei nunca aparece um mono que desbalanceia, e quando ele aparece a galera já sabe que deu ruim, porque é um herói muito limitado. Ele é aqueles heróis mais antigos, sabe? Quando o jogo começou, tem aqueles heróis mais simples de jogar, e hoje o game evoluiu, tem heróis que fazem 37 piruetas, enquanto o Jian Wei só faz uma. Então, pra que você vai jogar com um cara que só faz uma, sendo que você pode jogar com uns caras que fazem 37 e faz tudo mais completo que ele? Então, no momento, tier B aí pro Jian Wei. O Zilong começa aqui no nosso tier S, né? Vamos inaugurar esse tier. Um dos heróis que sofreu rework recentemente, se tornou muito mais viável, até mais forte com a build tanque. Antigamente você só fazia pra ele a build mais de dano físico, meio off tanque. Hoje em dia você pode fazer tanque pra ele, você também pode fazer a build de dano físico. Herói completinho que troca aí com os principais jungles do meta, com selvas, né, do meta, e escala muito bem no jogo, tá? Um herói muito bom pra você que quer subir de elo, pra você que vale a pena masterizar, tá? O Zilong não é tão difícil de jogar, mas é um herói que vale a pena você dar uma boa treinada com ele pra conseguir extrair ao máximo, principalmente da passiva. No momento, o tier S tá mais do que pago. Hanshin. Esse boneco aqui dá muito pesadelo, né? Tem muita gente, principalmente elas mais baixas, que vê um Hanshin com nick chinês e já fala, meu Deus do céu, que isso... Ai, não consigo clicar no jogo, é muito frustrante, porque o Hanshin tem muito dash, é difícil matar ele, e ele te mata muito fácil, principalmente se você for um mago, um atirador com pouca mobilidade.
mas ele se encaixa no Tier A. Ele é um campeão muito, mas muito dependente de Snowball. É um herói que tem que pegar vantagem cedo no game, pegar bastante kill, levar a torre cedo, fazer o jogo girar e acabar ali em 10, 11 minutos para que ele possa ter o máximo do seu impacto. Ele vai caindo muito, no late game dele é muito mais abaixo, o mid game também vai decaindo aos pouquinhos, e ele é um herói que meio que na reta final, se o jogo não acabou, ele só vai servir para levar a torre, porque ele não vai conseguir fazer nada muito bem. Então um campeão extremamente dependente de Snowball, mas que é sim uma boa escolha para você, principalmente nos elos baixos e médios, tá? Então ele encaixa aqui no nosso Tier A. Vamos falar da Wing. A Wing é uma heroína que o pessoal gosta bastante. Eu sei que a Wing ela tem esse carinho da comunidade, apesar de não ser tão jogada, mas ela sempre aparece nas imagens, nos vídeos aí. Mas é uma heroína Tier B no momento. Ela é um guerreiro da selva, que não são tantos assim que a gente tem, né? Na selva ali você tem alguns papéis e ela entra mais como um guerreiro. Ela não é feita para você pegar um flanco e matar todo mundo, ou para você ficar tancando, e sim para lutar de frente mesmo, assim como outros heróis que você vai ver na tier list. O problema é que tudo que ela faz é bem abaixo e ela é um herói de scaling, né? Ela precisa de tempo no jogo, tudo que você geralmente não quer na selva, né? A selva do Rock é muito mais acelerada e você quer heróis fortes de early ou mid game. Você não quer heróis ali que no mid game começam a ficar interessante e aí só pro late game fazer alguma coisa. Então o kit da Wing é bem simples também, não agrega tanto pro time, ela é muito dependente de acertar uma skill. Então é um herói bem limitado, tá? No momento eu não recomendo que você jogue com ela. A gente tem o Feng nessa lista, que é um ADC, ele não é 100% jogado na selva, mas pode aparecer sim. E eu vou colocar ele no Tier A. Ele é uma escolha muito boa para você que não joga selva, principalmente que joga de atirador e quando cai na selva fica sem ter boneco. Você não tem pick, você fala, o que eu vou jogar? O Feng é bem bom, porque o clear dele é um dos mais rápidos do game, ele faz um clear absurdo, ele tem uma boa mobilidade e ele é muito bom para jogar side, né? Então, como nesse jogo o selva vai estar muitas vezes na side, então ele pode ser uma escolha interessante. Porém, se você tem um atirador na selva, alguma coisa vai ficar meio capenga, né? Vai ficar faltando alguma coisa em algum lugar, afinal não tem como. Se você pega um atirador, alguém vai ter que pegar tanque, alguém vai ter que pegar de repente um guerreiro, alguma outra coisa em outras rotas, e aí você sabe que na ranqueada ninguém pega nada, ninguém nem sabe montar composição, e talvez a sua comp fica meio capengona por ter um atirador e não um assassino ou um tanque. Pensa nisso, cuidado na hora de pegar o Feng, mas dependendo da situação, principalmente se tiver tanque, se tiver uma galera ali para fazer uma iniciação, o Feng pode ser interessante, até mesmo se tiver alguns heróis com característica de flanco ou um assassino na rota do meio, aí o Feng se torna bem mais útil, eu recomendo mais para você nessas situações. Falando em tanques, a gente tem o Ata, que atualmente é difícil falar do Ata, tá? É difícil classificar ele, porque na selva, eu acho que o momento do Ata é o momento do Tier A. Você poderia colocar ele no A+, porque dentro do papel de tanque, ele pode sim ser um tanque bem interessante, ele já foi mais jogado, só que eu acho que hoje ele tá bem abaixo dos outros tanques que a gente tem no meta, não completamente abaixo, mas ele tá bem abaixo dos outros tanques. Tem um que inclusive eu não coloquei nessa lista, que é o Lian Po, que pode ser sim jogado, mas é um herói que parece muito mais um competitivo, e na ranqueada você não vê muito, então prefiro nem classificar aqui. Mas o Ata, no momento, ele é um Tier A, é um herói que pode ser um A+, que tem o seu valor pro time, mas se você tá precisando de tanque, recomendo que você pegue outros aí que a gente tem no meta. Tem um herói aqui que começou a se destacar há um tempo, eu vou até puxar ele agora, que é o Liu Bei. Ele foi constantemente bufado, porque lá no começo do Rock aqui no Brasil ele mal era jogado, campeão muito meme, entra no pouco do que eu falei pra Wing, né? Um campeão de muito scaling na selva, que ele é muito bom mesmo lá pro late game, mid late game, o que não costuma ser interessante, mas com os buffs recentes ele se tornou bem melhor, até mesmo no começo do jogo, tá? Ele não é um dos mais fortes, mas ele tá bem melhor e hoje ele aparece no Tier S como uma ótima escolha, mas esse daqui, ó, é campeão pra quem treina bastante. Não recomendo que para você que joga de vez em quando na selva, fique pegando o Liu Bei, ou para você que quer um herói ali para pegar e jogar de vez em quando. O Liu Bei é legal que você entenda como fazer os resets dele, como masterizar ele, como ir no limite do dano para que você se exponha, mate o alvo e recue, né? Um Liu Bei mal jogado, ele acaba se expondo, não mata ninguém e ainda morre. Isso é bem complicado pro time. Esse é um herói que não pode ficar morrendo não, tá, família? Herói de scaling, se você morre cedo no jogo, esquece, não vai conseguir fazer mais nada não. Kong Ming, esse daqui o pessoal gosta bastante, principalmente em elos mais baixos, e eu concordo, em elos mais baixos daqui, nossa senhora, que bonecão pra quando pegar 2, 3 kills, carregar o jogo sozinho, porque não tem como, não tem o que você fazer, é um herói com mobilidade, com muito dano explosivo, e que você não tem meio como desviar das coisas dele, né? Principalmente quando ele vai targetar ali, ele vai locar a ultimate, depois de estar muito fidado, você não vai conseguir fazer muita coisa,
Então Tier A tá bom pra ele, mas em elos mais altos, entra um pouco no que eu falei do Feng, né? Você ter um mago na selva não costuma ser das coisas mais interessantes. Em elos mais altos é muito difícil você pegar esse snowball de Kong Ming. Então você não consegue impactar tanto o game assim, fica no Tier A, tá bem tranquilo. E o Lan, hein? Eu sei que vocês sempre perguntam, ah, mas o Lan depois das últimas atualizações tá forte, tá fraco, não é mais SS, ele é S, ele é A. O Lan continua sendo um SS, porém um SS um pouquinho mais abaixo, tá? Ele já foi sim um SS de extremo nível, aquele SS quebradíssimo, 55% de win rate. Na última atualização o nerf levou ele um pouco mais para baixo, mas esse para mais para baixo não é o suficiente para tirar ele do SS. Uma escolha muito segura, forte, fácil de jogar em todos os elos do game. Se passar na tua ranqueada, provavelmente alguém vai pegar, porque o herói continua muito forte com a build tanque. Pode fazer a build AD, que também é muito boa, mas a build tanque é o diferencial, a cereja no bolo para esse boneco fazer um V9 em várias partidas. E ó, muito difícil jogar contra um. Outro herói que é bem interessante, a galera, os novatos estão conseguindo pegar agora no login, é a Nakururu, mas o pessoal que já tinha do SNK sabe que ela é bem boa. Tier S, excelente pick para você jogar contra tanque, para você jogar contra assassinos. A Nakururu é um daqueles picks que é fácil de jogar, extremamente forte. Então esses heróis sempre tem muito valor no game, principalmente pra galera que tá ali nos elos do meio, né, que tá meio presa ali, porque você não precisa treinar muito de Nakururu pra conseguir impactar o jogo, e se você vira um bom jogador de Nakururu, você vai carregar muitos lobbies, tá? Bonecão esse aqui que pode ser jogado em todos os elos, então Tier S aí pra Nakururu tranquila. Uma que não vai poder entrar nesse Tier S, infelizmente, é a Athena do povo. Ai, mas a Athena, maquinária Athena é incrível. A Athena é um Tier B, guys. Não tem como classificar ela muito diferente disso, infelizmente. Ela pode ser sim útil, tanto que ela aparece no competitivo para algumas situações, para composições específicas onde ela vai morrer muito, mas vai pegar visão pro time, vai sempre nascer e incomodar no meio da teamfight, vai roubar uns buffs da selva, vai ser um campeão com um papel muito único no jogo, mas isso funciona no competitivo ou em times fechados. Para você jogando ranqueada solo, cheio de random do teu lado, que não sabe nem olhar minimapa, você só vai morrer à toa mesmo. É isso, no final você vai ficar 1/15 e não vai ter impactado o jogo do seu time de forma positiva. Existem sim os jogadores monos que podem se destacar e faz a Athena virar um Tier A, acontece, mas no geral, como a gente tá falando aqui de um número geral da ranqueada, ela é um Tier B que eu de longe não recomendo pra você. O Menk, olha só que loucura, o Menk é um herói que pra mim há muito tempo é um Tier A, eu colocaria ele nesse tier, tá? Mas recentemente eu acho que ficou mais claro o porquê que o Menk se tornou um Tier S pra quem acompanhou o último Invitational, tá? O Menk ele não aparece muito na ranqueada, ele é um S-, ele não seria um SS, assim, ele é um S- ali entre o A e o S, mas eu acho que dá pra colocar no S, porque hoje você tem um Menk que faz uma build um pouco mais de crítico, né? Ele é muito bom pra jogar contra assassinos e ele tem uma fight interessante, você consegue lutar muito bem com o Menk, a ultimate dele quando bem encaixada faz um estrago danado, e a gente viu no Invitational porque ele estava sendo um pique e resposta para vários heróis do meta. Então, se você tem um herói que é resposta para vários heróis do meta, ele não pode ser considerado um herói Tier B ou Tier muito baixo, afinal ele é uma resposta para os melhores heróis. Então, no momento dá pra gente colocar o Menk como Tier S? Não é loucura, tá? Ele é um Tier S-, mas é uma escolha muito forte. Recomendo que você veja aí algumas partidas do Invitational para ver como principalmente o Benigod estava aplicando esse Menk, muito bem jogado, causa um estrago absurdo. Já o Pássaro, que na minha opinião já foi um Tier B nesse jogo, um Tier bem abaixo, hoje eu coloco ele no Tier A. Eu sei que tem uma galera, os monopássaro da vida, que antigamente conseguia impactar o jogo, fazia um snowball, jogava parecido com o que o Hanshin faz, né, desde o nível 2, 3 invadindo, roubando, snowballando, mas esse pássaro atual não serve tanto para isso, mas ele é muito mais completo para o time, para teamfight, para as lutas, para fazer os objetivos, e o scaling desse pássaro também é melhor, tá? Ele não deixa de ser inútil no late game como era antigamente. Então, esse pássaro é mais equilibrado, e por ele ser bem mais equilibrado, ele entra num tier do meio, num tier A. Não é uma das melhores escolhas no momento do jogo, mas tá longe de ser uma escolha ruim, então vamos deixar ele aqui bem no meio. O Tigre é um dos heróis que eu tenho mais dificuldade de classificar, tá, guys, no momento. Infelizmente, é difícil colocar, porque se eu for falar dos elos mais altos do jogo, se eu for falar do épico, por exemplo, nem no épico, tá? É que o épico atualmente ainda tem uma galera de elo mais alto, porque, né, a gente não tá no final da season, mas elo alto mesmo é considerado acima do Lenda. Principalmente no Lenda, você vai ver o Pei como um Tier SS absurdo. Em elos mais baixos, você não vai ver ele no mesmo nível, tá? Você vai ver ele num S, porque a galera não aplica tão bem. É um herói que depende de mecânica, apesar da mecânica dele não ser tão difícil e muita noção de jogo, mas
eu vou aqui na minha percepção e na minha análise de game no geral, e o Gar é um dos heróis mais fortes que a gente tem no momento na selva. Não tem como ele não ser SS, tá, guys? Não tem como. É um herói que bota muita pressão no jogo, nível 4 dele é absurdo, ele é muito bom pra invade, é individual, não depende de time, faz side muito bem, e pro cenário de ranqueada, onde muitas vezes é cada um por si, ele é um dos melhores heróis individualmente falando, ele não depende de time pra jogar, ele faz tudo muito bem sozinho, e tanto que você vai ver que em elos mais altos o herói é extremamente banido, tá? Então, no momento, Pei é um nosso SS, tá ok, um SS menos, né? Se você coloca ele às vezes do lado de um LAN que tá muito quebrado, talvez ele não seja tão forte assim, dependendo do elo que você tá. Mas se você tá nos elos mais altos, você tá entendendo o que eu tô falando, né? O Pei é muito forte, muito absurdo. E o Kyo, esse boneco aqui, eu acho que ele tem um potencial muito obscuro nele, tá? Ele é bem mais interessante do que parece no nosso servidor, mas não dá pra dizer que no momento ele é muito mais do que um tier A, tá? É um herói se bem aplicado nas mãos de um bom jogador, pode sim fazer muito estrago no lobby, mas você tem escolhas melhores do que ele, eu nem vou gastar muito tempo assim no Yukio, tá? É um herói bom, mas que tem que ser muito treinado. Você tem que se esforçar muito para extrair muito dele, sendo que tem outros heróis que você não se esforça tanto e consegue extrair bem mais. E falando em esforço, a gente vai entrar aqui numa heroína que esse sim é esforço puro, tá? Luna, o bonequinho que você tem que treinar. Tem vídeo aqui no canal do AZ ensinando a jogar de Luna. É herói para você ter 500, 700, 800 partidas para começar a jogar no nível mais alto com o herói, e mesmo assim você vai estar bem longe aí dos caras que jogam muito de Luna. Porém, ela é um tier SS, assim, disparado. Se você tá em elos mais baixos, se você tá ali no mestre, no diamante, você com certeza não vai concordar comigo. Você vai falar assim, pô, mas essa Luna, não vejo, não dá dano, não faz nada. E realmente, em elos mais baixos, eu não recomendaria a Luna nem para você jogar, nem pra nada, porque você vai ter heróis muito mais fáceis, o jogo é mais simples. Então ter um herói mecanicamente muito complicado, principalmente na mão de jogadores que ainda não tem um nível mecânico muito alto, não vai ajudar em nada. Então se você vê uma Luna no seu time, bem provavelmente ela vai ser um tier B ou até mesmo um tier A. Mas em elos mais altos, esse boneco aqui faz um V9 na partida, é um herói que tem uma mecânica absurda e que é muito... Ó, vou falar pra vocês, quando você pega uma Luna boa, de alto nível, é injogável, tá? É claro, tem como você jogar contra, mas é muito complicado. Ela simplesmente te estraga com o jogo sozinha, não tem muito o que dizer. Esse daqui é bonecão, tá? Outro bonecão, mas que não, no momento não entraria nesse tier SS por pouco, é o Musashi. O Musashi é considerado pra mim um S+, um herói bem interessante, bem forte. Já recomendei várias vezes nos vídeos aqui no canal. Se você tá começando a jogar na selva agora e quer um herói simples de jogar, vai de Musashi. Se você tá nos elos baixos, médios, altos, não importa, vai de Musashi. Esse herói aqui muitas vezes é free elo. Forte, eficiente, um guerreiro na selva que faz tudo muito melhor que a Wing, né? Se você joga de Wing, já cogita a ideia de trocar pro Musashi. Muito mais simples de jogar, mas que faz tudo muito bem e ele tá há muito tempo no nosso meta. Um herói muito seguro, pode jogar com ele sem medo. Agora, falando em um herói que, nossa senhora, nunca entra no meta, é o Agu. E esse aqui, coitado, provavelmente vai ficar sozinho no Tier C, um dos heróis mais fracos que a gente tem no jogo no momento. É claro, para o cenário competitivo, para um cenário de time fechado com comunicação, ele pode até ter um seu valor. Você pode encaixar ele numa composição bem específica. Mas pro cenário de ranqueada, todo mundo jogando sozinho, cara, esquece o Agu, pelo amor de Deus, não joga isso aqui não. Senão você não vai conseguir fazer nada pelo seu time não vai saber jogar em torno do Agu, você não vai conseguir extrair dele. Tem heróis que não tem como, eles são dependentes do time saber jogar em torno dele, e na ranqueada ninguém vai saber, além do que o herói realmente tá fraco. Então você mistura esses dois fatores e o Agu acaba ficando aqui num gosto amargo no nosso Tier C, não tem muito o que fazer. Sima-Yi é outro herói que poderia estar muito parecido, mas ele tá um tier acima, ele se encaixa no momento no Tier B. Calma, o Sima-Yi, bem jogado, pra galera aí que veio do AOV, que sabe jogar muito bem com o herói, ele é um tier A, tá? Ele tem o seu valor sim, mas na ranqueada no momento, ele tá pra um tier um pouco mais baixo, não tem muito... É difícil encaixar ele nas partidas, é um herói que você precisa treinar muito, você precisa entender bastante dos limites dele pra conseguir impactar um jogo, e se você quer um herói que precisa treinar muito, mas se for melhor você pegar uns heróis que tem mais impacto, né, que estão num tier mais acima. Eu não tô dizendo que o Sima-Yi é difícil mecanicamente de jogar, mas você precisa entender os limites, entender como o herói funciona, como que você vai entrar e sair nas teamfights, nos times corretos. É um herói que precisa de muita coisa para pouco retorno no momento, tá? Então vai ficar no nosso tier B aqui. Agora, temos a Jing, o bonecão, hein, Jing? A Jing não tem muito o que fazer, guys. Essa daqui é tier SS quase que sem questionamento. Antes do rework, pelo menos, que ela vai ter. Em breve a gente traz aqui um vídeo falando sobre isso no canal. A Jing é daqueles bonecos que faz o famoso 1v9 sozinho. Uma Jing bem jogada é absurda. Ela entra no mesmo exemplo de Luna, tá? Não adianta você jogar meia dúzia de partida de Jing e achar que você é bom ou que você vai carregar todos os jogos.
Mas se você tem 500, 700, 1000 partidas de Ding, você começa a jogar no nível muito mais alto e você vai carregar jogos, inclusive nos elos mais altos do game, tá? Em elos mais baixos nem se fala, né? Você só vai passar o trator. Então a Ding é um bonecaço. O Kong, muita gente gosta do Kong. Aliás, o Kong é um campeão muito divertido de jogar. Eu gosto da lore, gosto de tudo do Kong, mas não tem como colocar ele muito acima do Tier A. Ele entra um pouco no exemplo de alguns outros heróis que precisam de muita kill, precisam de um snowball para realmente impactar o jogo. O Kong, nas mãos, ele funciona muito bem nas mãos de mono, tá? Se você é um mono Kong, você faz ele em alguns jogos virar um S, né? Um tier um pouco mais acima. Mas para a média do servidor ele é um Tier A. E de fato eu não recomendo. Se você quer um herói que faz o que o Kong faz, você tem outras escolhas no meta no momento que são mais consistentes e vão ter menos prejuízo caso você não consiga pegar esse snowball tão grande assim no jogo, tá? Então o Kong vai ficar no nosso Tier A. Terminando a nossa lista de tanques do Tier SS, a gente tem o Doom. Esse sim, tá? O Doom ali junto com o Kai são as melhores escolhas para você na selva quando você precisa de tanque. Lembrando, no cenário de tanques. Ah, Maquinari, tô precisando de um tanque? Vai de Kai ou vai de Doom. Esses dois aqui são disparados os dois melhores selvas que a gente tem no momento. Os outros aqui fazem um papel bem mais diferente desse aqui. Mas ainda assim, o Doom é uma excelente escolha. Bonecaço, tá muito forte, que tem um espaço absurdo no meta. Você consegue gankar muito bem, ele é bom pra dar invade, ele é bom pra lutar com o time, ele é bom pra buscar os caras na backline, porque ele consegue comprar um tempo até matar o atirador adversário e voltar pro time. Cara, que boneco forte. Daqui nem vou falar mais nada não. Bonecaço. Butterfly que perdeu espaço há um tempo no meta, mas eu acho que ela ainda fica no Tier S, tá? Ela não caiu pro A o suficiente, não. É que como ela foi bem nerfada, a galera foi deixando de jogar com ela, mas uma Butterfly hoje em dia ainda pode sim carregar muitos jogos. Talvez ela seria um S-? Talvez. Não é um S+, ou um S, é um S-. Mas não acho que ela seja A, ela não tá na mesma prateleira desses outros heróis aqui. É um herói fácil de jogar, com muito impacto no game. Se você pegar kill, se você conseguir reset, você vai fazer um V9, você vai divar os caras e sair full life. É absurdo quanto esse boneco consegue fazer. Então mesmo nerfado, continua sendo uma ótima escolha, ainda é um Tier S. E o novo herói aí, o Liu Bei, pra onde que ele vai, né, família? Pra onde que ele vai? Ele vai pro Tier B, ele vai pro Tier SS, ele vai pro Tier A. No momento ele é um Tier A, tá? Ele pode sim ser, dependendo da partida, ser um Tier S. Dependendo de quem tá jogando, pode virar um Tier B. É aquele herói bem meio termo, tá? Que ele é bom pro X1. Ele veio legal pro nosso servidor. Eu acho que ele pode sim ser jogado em todos os elos. Mas tá longe de ser um herói aí tão bom quanto os outros que a gente já citou aqui nessa lista. E também entra naquele negócio, né? Se você tem um atirador na selva, tudo bem. Ele é um atirador mais guerreiro, né? Ele é um atirador misto ali. Mas se você tem um atirador na selva, você vai faltar algumas coisas. Vai faltar flanco no seu time, vai faltar tanque. E aí o resto do time vai ter que compensar. Então, pra você perder essa característica, tem que ser por um herói que vale muito a pena. O Liu Bei não é esse caso, mas ainda assim é um bom herói. Fechou, família? Então é isso. Essa é a nossa tier list. Eu preciso que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda, discorda, se você chegou nesse final de vídeo. Com certeza você entendeu todo o meu ponto de vista e eu sei que você vai agregar bastante aí embaixo. Só nos comentários esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença e eu espero te ver em um próximo vídeo.